título, Los Enemigos de Deus, e vai ter subtítulos que nós vamos aqui mencionar. O primeiro subtítulo é Los Llamados Maestros de la Lei. Pode parecer que este livro foi escrito para quem é pastor, esposo, um diácono, alguém que tem algum cargo elevado dentro da obra, pero não. Este livro foi escrito para você, que é uma pessoa que quizás não tem muita influência na obra, és um evangelista, és um obreiro, és um jovem firme, és alguém que quer fazer a vontade de Deus. Este livro é para quem quer ser de maneira direta ou indireta agradar a Deus. Então, ele te vai dar a você uma maneira de aprender e a blindar-se de certos erros para que você não cometa. Vamos avançar então. No capítulo 23 de Mateus, relata o dia onde ocorreu a mais severa de las repreensões a los escribas e fariseus. Eles foram advertidos em outras ocasiões, pero não havia arrependimento em ellos. A primeira clave é isto. A repreensão sempre tem o objetivo de provocar arrependimento. E Deus constantemente está repreendendo-nos a mim, a você, a todos nós outros. Escute-me, mientras você vive, você tem que ser repreendido. Você tem que ser advertido. A fim de contas que você consiga lograr o arrependimento. Quem provoca essas repreensões e quem permite é o próprio Deus. Então, aí entra o problema do orgulhoso, porque ele não aceita repreensões. Agora, todos nós outros que queremos agradar a Deus, temos que estar conscientes que a repreensão é algo necessário para nossas vidas com Deus. Já que vamos tanto falar de escribas e fariseus, já falei sobre isso na leitura da Bíblia, mas vamos aqui comentar novamente quem são os escribas e quem são os fariseus, para que você tenha em mente este conceito. Os escribas eram copistas de los textos sagrados e eram os únicos autorizados, ok? Tinham a palavra de Deus bem memorizada, de maneira que se jactavam de ser os mais capacitados para instruir ao povo. Por eles dominarem a letra, eles creiam ser capacitados para instruir o povo. Pero era um orgulho eles terem esse tipo de capacidade ou de trabalho. Quem eram os fariseus? Homens que haviam decidido separar-se de los demás. A intenção de eles parecia buena, pois aspiravam viver de maneira mais dedicada ao Altíssimo e aos valores da fé. Era um grupo de homens que eram muito aferrados à lei também. Eram muito aferrados a los escritos de Moisés. E não só a estes, pero algo a mais, doutrinas religiosas, dogmas religiosos, costumbres religiosos. E eles eram muito aferrados a isso, com a intenção de serem destacados de los demás. Eram dois grupos que este livro vai destacar. Observa bem, dois grupos que conheciam bem a palavra de Deus, pero estavam lejos de ser o que a palavra pedia para que eles fueran. Ponga atenção. Pertencer a um grupo religioso neste momento era uma nobre distinção em la sociedade judaica e uma maneira de espiritualidade. E aí que começa já você e eu nos encaixarmos dentro desta história. Porque a obra de Deus já tem hierarquia, tem uma organização. Hoje você é um jovem firme, amanhã você está no CPO, você é um colaborador, você é um obreiro. Você quizás será um coordenador de tribo, de projeto, ou quizás você terá uma responsabilidade em agricultura, em deportes. Você será uma pessoa que terá uma responsabilidade de limpar que seja, não importa. A partir do momento em que você começa a assumir algum tipo de responsabilidade dentro da obra de Deus, então você já corre o risco de começar a passar por este caminho, que é o caminho onde você começa a sentir o sabor, você começa a sentir a distinção de ter uma responsabilidade, de ser reconhecido por o que você faz. E uma grande señal que você tem que aprender a identificar, ponga bastante atenção. Sempre quando já hago algo, vou evangelizar, eu limpio, eu corto um propósito, preparo um propósito, qualquer coisa que eu hago, eu espero um reconhecimento, eu espero um agradecimento, eu espero que o pastor, o mínimo que haga é dizer um graças.
Se você sente a necessidade de receber, aunque seja graças, ou que reconozca que você ha hecho um bom trabalho de limpeza, que você ha hecho um bom trabalho de organização, qualquer coisa, então você já está começando a desviar por este caminho que é dos escribas e fariseus. É isso mesmo. El mínimo sensação, a mínima expectativa de receber graças já pode revelar um problemão mais adelante. Por isso que você tem que aprender a ver as señales desde um princípio que você entra dentro da igreja. Vamos seguir. Em toda a Bíblia, as repreensões divinas não foram dirigidas a los afligidos e pecadores que desconheciam a verdade, sino a los fingidos, rebeldes e conscientes de seus pecados, los quais não manifestavam nenhum desejo de cambiar. Normalmente nós temos um certo mal ojo a aquela persona, temos uma falsa expectativa negativa a aquela persona que é uma pecadora declarada, ou que você percebe que é uma pecadora. É aquele chico que você sabe que aún usa drogas ou toma. É aquela chica que quizás você sabe que vive uma vida meio que não é adequada. É aquela pessoa que você vê que é uma pessoa que se viste de maneira vulgar, sensual. É aquela pessoa que você vê que tem um comportamento meio raro. Então, normalmente, estas são as pessoas que nós os dirigimos para imaginar que elas têm demônios, que elas não estão bem, que elas são mal, que elas têm que liberar-se e tal. Normalmente, nós incluso mencionamos este término. Esta pessoa tem que liberar-se primeiro. Ok, de verdade. Todos nós precisamos liberar-nos de alguma coisa, aunque seja de um mau hábito, verdade? Eu tenho maus hábitos que liberar-me, todos precisamos. Pero normalmente dirigimos esta mirada a este tipo de persona, pero a mirada que Jesus tuvo a essas pessoas foi de misericórdia e amor. Por outro lado, aqueles que estavam bem ubicados dentro da obra de Deus, a estes Jesus era mais indignado com eles, porque eram fingidos. Eles permaneciam com imagem quando na verdade escondiam a realidade. Então você tem que observar isso. Você que é novo na FJU, você que é novo de igreja, é normal que você quizás perceba que tem muitos erros e pecados, pero é bueno trabalhar com você porque você é uma pessoa aún sincera, pura. Se vê em você os erros e você não está preocupado em esconder. O problema é quando uno já está preocupado que nadie veja seu erro para não juzgá-la. Aí entra um problemão. E é o que sofremos muito aqui. E não quero que você seja este caso, aonde você busca esconder seus problemas, erros, pecados, a fim de que nadie tenha uma mala impressão de você. A partir do momento que eu não quero que as pessoas tenham uma mala expressão de mim, pode ser uma señal também que eu estou desviando o caminho de los fariseus e escribas. Vamos seguir. Durante todo o seu ministério, Jesus socorreu, animou e bendijo a los humildes, pecadores, sinceros, pessoas que queriam cambiar. Sin embargo, a blandura desaparecia quando Jesus falava com certos religiosos. E Jesus não cambiou. Você pode estar seguro que a maneira que ele recebe um pecador sincero é diferente da maneira que ele recebe a nós outros que conhecemos a verdade, mas tentamos passar a imagem de algo que não somos. Então, essa blandura com que ele trata e recebe com amor essas pessoas, já é minimizada quando se trata de nós outros. Por isso que você vê a vezes que você passa situações em suas vidas, você passa consequências em suas vidas, não é porque Deus lo põe, é porque a causa de sua hipocrisia você la provoca. E é a única maneira que Deus encontra para falar com você. É a única maneira que Deus encontra para tentar despertar você. Deixar que você quebre a cara e perceba que sua vida está caminhando para a ruína. ¿Se acuerda que nós falamos há uns dias atrás de que a única maneira de falar com orgulhoso é mostrando os resultados de sua vida? Eu poderia dizer o mesmo para quem é hipócrita.
A única maneira de falar com o hipócrita é haciendo ver os resultados de sua vida, que normalmente são resultados desastrosos. E quando eu digo desastrosos, principalmente deste vazio que lhe domina, desta angústia que lhe domina, dessa sensação de que a vida não tem sentido, desta sensação de que nada está bueno. Não será seu caso? Tome cuidado com isso. Entre os términos e expressões dirigidas a eles estavam insensatos e cegos, guias cegos, serpientes, camada de víboras, hipócritas e sepulcros blanqueados. Mira a maneira em que o próprio Deus se dirigia a estas pessoas. E isso pode parecer para nós outros algo muito lejano, porque você não vai encontrar nada tendo esses apodos dentro da igreja. Nenhum pastor, nada vai pôr esses apodos dentro de um. Pero eu quero imaginando se Deus não falaria isso comigo ou não falaria com você. Quando a partir do momento em que você predica algo, que você cobra algo de alguém, você juzga uma pessoa com atitude que você sabe que você não é isso, que você não cumpre isso, que você não vive isso.